Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu quero apresentar para vocês uma ferramenta inédita. Essa ferramenta você não vai encontrar em nenhum lugar, ela é única no mundo inteiro e eu estou trazendo em primeira mão este lançamento, que é uma ferramenta que vai te auxiliar, você que trabalha com projetos utilizando o Vibe Coding. Não só utilizando o Vibe Coding, mas se você é programador e quer acelerar o processo de deploy das suas aplicações e quer ter sua própria estrutura de VPS, sua própria hospedagem, onde você pode ter diversos sites hospedados sem a necessidade de ficar rodando aplicações e fazendo configurações complexas. Fica comigo neste vídeo que eu vou te mostrar passo a passo o funcionamento dessa aplicação que vai revolucionar a forma de você trabalhar, acelerando o seu processo e a sua produtividade. Então, apresento a vocês o Deploy Manager Pro. É um gerenciador de projetos para Supabase para VPS, com uma interface visual onde você vai configurar facilmente seus projetos dentro do Supabase e também fazer o deploy dos seus sites diretamente na sua VPS. Através dessa aplicação, você vai ter um ecossistema perfeito, onde você vai fazer em poucos cliques a migração de todo o seu banco de dados e também das suas Edge Functions para o Supabase e fazer o deploy do seu site. Em poucos cliques, em poucos segundos, você vai ter o seu site já pronto, rodando dentro da sua VPS. E você vai poder rodar múltiplos sites, não somente um site, mas com uma VPS básica, você vai poder estar utilizando diversos sites hospedados. Então é uma forma de você monetizar construindo páginas para os seus clientes e hospedando dentro do seu servidor. A partir de um plano básico de hospedagem da KVM2 da Hostinger, eu atualmente rodo mais de 30 sites dos meus projetos sem nenhum problema. Então, neste vídeo, você vai ver todo o passo a passo de como fazer isso de forma bem rápida. Vou mostrar todas as funcionalidades. Sem mais enrolação, vamos iniciar com a parte inicial, que é a parte do Supabase, onde eu tenho a parte de configuração, onde eu vou estar definindo aqui o ID do meu projeto que eu crio lá dentro do Supabase. Então, vou estar criando um projeto do zero para mostrar para vocês. Vou clicar em New Project. Aqui eu vou escolher um nome para o meu projeto. Vou escolher o nome aqui Quiz e vou definir uma senha. Vou selecionar South America, São Paulo e vou clicar para criar um novo projeto. Pronto, já tenho um projeto criado aqui dentro do Supabase. Agora eu vou clicar em Project Settings. Aqui eu já tenho o ID do meu projeto. Vou estar copiando esse ID e aqui em Project Reference eu vou estar colando esse ID. O Access Token você obtém clicando aqui, em Account Preferences. Você vai clicar em Access Tokens, vai gerar um token e vai colar aqui, para que você delegue ao Deploy Manager Pro acesso ao seu Supabase para fazer deploy das suas tabelas, do seu banco de dados e também das suas Edge Functions. Então, voltando aqui ao Supabase, vou clicar em Table Editor, veja que meu banco de dados está vazio. Vou clicar em Functions, veja que eu não tenho nenhuma Edge Function deployada. Lembrando que este processo de fazer deploy de functions não é todo mundo que sabe como fazer. Normalmente as pessoas fazem o download de um projeto lá dentro do Lovable para o computador e ficam travadas, pois não sabem como fazer o deploy tanto do banco de dados como também das Edge Functions e de várias outras coisas. Como o Deploy Manager Pro vai facilitar esse processo. Então, após você preencher as configurações, temos aqui a parte onde vamos localizar o nosso projeto. Eu tenho aqui alguns projetos. Eu vou abrir este projeto Quiz Builder, que vai ser um projeto que vai ser lançado em breve para vocês. E aqui temos a pasta do Supabase. Lembrando que essa pasta é gerada automaticamente lá dentro do Lovable. Ele gera esses arquivos SQL para você importar dentro do seu Supabase ou em qualquer outro banco de dados que seja compatível com PostgreSQL. Então aqui temos todos esses arquivos. Imagina você abrir cada um desses arquivos e fazer o deploy manualmente lá dentro do Supabase. É uma tarefa bem demorada. E fora que você tem os arquivos de functions, que se você não tiver uma expertise, você não vai saber como subir isso para o Supabase. Então, a primeira coisa que você precisa configurar é o arquivo config.toml. Vou abrir com o editor de bloco de notas. E aqui, com o arquivo aberto, eu preciso copiar o ID do meu projeto, pois quando você baixa o seu projeto do Lovable, o Lovable traz aqui o ID do cloud do próprio Lovable. Então é importante você substituir pelo ID do projeto que você criar aí dentro do Supabase. Então agora, vou salvar este arquivo. Pronto, já tenho configurado toda a parte necessária para fazer o deploy.
Agora eu vou localizar a raiz da pasta Supabase dentro do meu projeto. Então aqui eu tenho a pasta Quiz, a pasta Supabase, e estou aqui dentro da pasta Supabase. Vou selecionar essa pasta, tem a pasta Migrations. Caso você não queira fazer o deploy das migrations, não é necessário selecionar essa pasta. Caso você queira fazer deploy somente das Add Functions, você vai selecionar a pasta de Add Functions, e assim vice-versa. Então vou selecionar a pasta Migrations, vou selecionar a pasta Add Functions, e aqui eu vou selecionar o arquivo config.toml. Então eu tenho aqui o arquivo selecionado, e agora o próximo passo é clicar no botão Iniciar Deploy. Ele fez o login. Veja o quão rápido é este processo de deploy. Em poucos segundos você vai ter o seu banco de dados configurado, pronto para rodar a sua aplicação. Então vamos aguardar um pouco mais. Tínhamos vários arquivos de functions, mas o processo aqui demorou menos de 15 segundos. Agora, voltando aqui dentro do Supabase, se eu clicar em Table Editor, veja que já aparece aqui todas as tabelas da minha aplicação. Se eu clicar para abrir uma dessas tabelas, veja que eu tenho aqui a estrutura correta das minhas tabelas. Agora eu vou clicar em Functions e veja que eu tenho aqui todas as Add Functions do meu projeto importadas para dentro do meu Supabase. Lembrando que isso você não consegue fazer de forma fácil. Mesmo utilizando IDEs de Vibe Code utilizando IA, você não consegue fazer o deploy com tanta agilidade e com tanta precisão. Então eu já tenho toda a parte estrutural do meu banco de dados configurada. Agora o próximo passo é acessar a minha VPS e fazer o deploy do meu projeto, ou seja, do meu site. Então aqui você vai informar os dados de configuração SSH da sua VPS. Eu estou aqui dentro da KVM2 da Hostinger. Lembrando que você pode utilizar qualquer VPS, desde que seja uma VPS com sistema operacional Ubuntu. Então é um dos pré-requisitos para você estar utilizando a aplicação, ter o sistema operacional Ubuntu. Pode ser Ubuntu 20.04, 22.04 e assim por diante. Então eu tenho aqui o IP da minha VPS. Então aqui eu preciso informar o IP da VPS, a porta padrão normalmente é 22 e também o usuário normalmente é root. Agora eu tenho que informar a senha de acesso. Lembrando que você pode utilizar a senha ou chave SSH, mas normalmente você vai utilizar senha. Então aqui você pode definir o domínio. Então eu vou abrir aqui a Cloudflare. Eu vou criar um apontamento com vocês. Vou clicar em adicionar registro. Vou informar aqui o nome. Vou colocar quiz e o endereço IP v4. Vou colocar o IP da VPS da KVM2 da Hostinger. Vou desabilitar o status proxy. Vou clicar em salvar. E agora sim, eu tenho aqui o apontamento correto para eu informar aqui dentro da aplicação. Então vou colocar aqui quiz. E o endereço do site. Aqui o e-mail para eu gerar o certificado SSL e o diretório para deploy. Eu vou colocar aqui o nome quiz. Eu tenho a opção de salvar esses dados, pois anteriormente eu estava utilizando e tinha os dados salvos. Bom, então após você preencher as informações, você certifica que preencheu tudo corretamente. Então eu preenchi o domínio, o e-mail, que vai ser responsável por gerar o certificado, e o diretório lá dentro da minha VPS, onde vai estar salvo todos os arquivos. Aqui eu posso fazer um teste de conexão. Basta eu clicar em Testar conexão. Conexão estabelecida com sucesso. Ou seja, eu tenho conexão com a minha VPS. Aqui logo abaixo você tem duas opções. Você tem a opção de fazer o upload dos arquivos para dentro da sua VPS utilizando um repositório do GitHub, ou você pode também utilizar uma pasta local. Ou seja, eu tenho aqui o projeto Quiz Builder local na minha máquina, eu posso selecionar aqui a pasta do Quiz Builder. Então basta eu selecionar, lembrando que o seu projeto precisa já estar pronto para fazer o deploy na sua VPS. Ou seja, eu tenho aqui o arquivo .env. Eu vou abrir ele com um bloco de notas para alterar as informações do banco de dados que eu acabei de criar. Então vou clicar em Project Settings, vou clicar em Data API, vou copiar a URL do projeto, vou substituir essa URL, vou copiar o ID do projeto, vou substituir aqui logo acima, e agora eu preciso da chave pública do Supabase. Essa chave você vai clicar em API Keys. Vamos copiar a chave anônima, vou copiar essa chave e vou substituir pela chave padrão que veio quando eu baixei o projeto lá do Lovable. Então eu substituí, agora eu vou salvar. Pronto, já posso fechar esse arquivo. Voltando aqui na aplicação, lembrando que também temos a opção de apenas atualizar, ou seja, se você já fez o deploy do seu site e caso você faça alguma alteração, você tem a opção de somente atualizar. Ele vai apenas atualizar, não vai fazer o deploy novamente do seu site. Ele vai atualizar o seu site com um clique.
Lembrando que as informações ficam salvas dentro do seu computador. Então, toda vez que você abrir a aplicação, você já vai ter carregado as informações e para você atualizar, basta clicar em Iniciar Deploy. No caso, vamos fazer aqui o deploy do zero. Vou clicar para limpar para que você veja todos os logs e agora vou clicar em Iniciar Deploy. Este processo vai demorar caso você não tenha instalado ainda o Docker e todas as bibliotecas necessárias para você ter a sua estrutura de hospedagem própria dentro da sua VPS. Então, esse processo inicial, assim que você contratar a VPS ou após você formatar a sua VPS, vai demorar pois ele vai baixar várias dependências para o funcionamento da aplicação. Então agora vamos aguardar que finalize o processo de deploy e eu volto com vocês em seguida. Bom pessoal, finalizou. Então o deploy foi concluído com sucesso e agora eu posso acessar essa URL aqui e eu vou ter minha aplicação rodando. Lembrando que essa aplicação faz o mesmo processo que a Vercel faz, mas o diferencial é que você vai ter tudo rodando na sua estrutura, personalizado da forma que você desejar, com domínios personalizados, você vai ser o dono da estrutura e você vai ter a sua própria Vercel rodando diretamente do seu computador. Ou seja, um gerenciador para você estar buildando suas aplicações. Então essa é uma ferramenta inédita. Não é inédita pois já existe a Vercel que faz este processo. Então eu estou trazendo uma alternativa para você ter o recurso da Vercel no seu computador. Mas vamos além ainda da Vercel, pois também temos a parte do Supabase. Essa parte lá dentro da Vercel, você não consegue fazer o deploy das Edge Functions para o seu Supabase. Você precisa de todo um processo para subir os arquivos para dentro do Supabase. Mas aqui, com o Deploy Manager Pro, você faz isso em poucos minutos, com poucos cliques. Então agora vamos abrir o navegador. Eu vou colar aqui o endereço. Então veja, eu tenho aqui a página inicial da aplicação. Vou clicar para entrar. Como eu acabei de instalar, se eu acessar o banco de dados na tabela User, veja que eu não tenho nenhum usuário criado. Então vou preencher aqui e vou criar uma conta para certificar que a conexão da minha aplicação com o banco de dados do Supabase está ok. Então eu preenchi as informações, vou clicar em Criar conta e veja que a conta foi criada com sucesso. Então vamos acessar aqui novamente o Supabase, vou clicar para atualizar e veja que foi criado aqui um novo registro corretamente. Então agora, se eu clicar aqui para utilizar a aplicação, vou certificar que tudo está funcionando perfeitamente. Então veja que a aplicação está funcionando perfeitamente. Tudo isso feito com poucos cliques utilizando aqui o Deploy Manager Pro. Então agora a gente vai fazer a instalação de um novo site. Vou repetir aqui o mesmo processo. Vou criar aqui um novo apontamento, um novo registro. Vou colocar aqui site 1. Vou copiar o mesmo endereço IP, vou desabilitar o status do proxy e vou clicar para salvar. Voltando aqui, como eu já fiz o download das dependências iniciais, quando você roda pela primeira vez a aplicação, ela faz a instalação do Docker e todas as bibliotecas necessárias para você ter a sua própria estrutura de hospedagem. Então, a partir de agora, todo site que eu rodar vai ser mais rápido o processo de deploy. Então, vou colocar aqui site 1, vou mudar aqui o nome, vou colocar site 1 também, e vou selecionar agora outra pasta. Então, eu tenho aqui outro projeto, vou selecionar esse Gateway Pro, aqui eu não vou atualizar, e vou clicar em Iniciar Deploy. Então, vamos aguardar que finalize, lembrando que ele vai criar o container da aplicação. Este processo agora é muito mais rápido do que o processo inicial. Então, vamos aguardar mais alguns minutos. Ele já está iniciando aqui os containers. Vamos aguardar que ele inicie todos os containers para a gente finalizar. Então, ele finalizou aqui, deploy concluído com sucesso. Vou selecionar essa URL, vamos abrir uma nova aba e veja que eu tenho aqui o projeto que eu criei aqui dentro do Lovable, já publicado dentro da minha hospedagem. Então, você pode contratar uma KVM e você vai ter vários sites rodando sem nenhum problema na sua própria estrutura. Você vai precisar, claro, de um domínio. Você paga em média R$40 anual para você ter um domínio e criar vários subdomínios de forma ilimitada. Eu mesmo tenho uma KVM da Hostinger, uma KVM 2, e tenho mais de 30 projetos rodando com vários acessos. Ou seja, a VPS aguenta tranquilamente. Hoje, se você for contratar qualquer hospedagem compartilhada, o plano vai ser muito superior, o valor vai ser superior ao valor de uma KVM 2 e não vai ter nem metade do desempenho que você vai ter tendo a sua própria VPS e tendo o controle total da sua aplicação. Então, se você quer saber mais sobre o Deploy Manager Pro, eu vou deixar o link aí para você acessar. Basta você visitar o nosso site.
Você pode também baixar a aplicação, ela está disponível no Google Drive. Aqui eu deixei 2 guias de uso de como utilizar a aplicação. Mas você, ao adquirir a licença do Deploy Manager Pro, vai ter videoaulas ensinando todo o passo a passo que eu mostrei para você aqui neste vídeo, porém com muito mais detalhes. Então é isso, pessoal. Você agora pode ter a sua própria Vercel, para você fazer deploy das suas aplicações em poucos cliques, com poucas configurações, você vai ter o seu projeto rodando e faturando neste ano de 2026. Se você curtiu, já deixe o seu like. Te espero no próximo vídeo. Até mais!